Vamos continuar estudando o nosso livro de Lucas, Lucas capítulo 3. Já terminamos o capítulo 1, terminamos o capítulo 2. Agora nós iremos para o capítulo 3 de Lucas. Lembrando que temos feito exposições nesse evangelho com o tema Novas Perspectivas de Vida. Tenho explicado para vocês que a palavra perspectiva tem a ver, se refere a um ponto de vista, a uma forma de enxergar as coisas. A expressão perspectiva de vida também diz respeito ao que cada pessoa imagina e deseja para o futuro. E temos falado que, infelizmente, muitas pessoas não têm perspectiva nenhuma de vida, ou seja, não conseguem visualizar um futuro melhor. As pessoas estão muito pessimistas, estão presas às coisas negativas, se alimentam de coisas negativas e muitas vezes não têm perspectiva de melhora. Olham para o passado e muitas vezes falam: o passado foi melhor, ou o passado foi ruim, e infelizmente o meu presente e meu futuro também vai continuar sendo. Então, nova perspectiva de vida tem a ver com esse momento onde entendemos que Deus está interessado por nós, que Deus se interessa pela tua vida, pela tua família, pela sua história, que não existe nada em você que Deus não se interesse, que não existe nenhum canto do teu coração, nenhum canto da sua vida que seja insignificante para Deus. Não existe uma lágrima, uma dor, uma preocupação que Deus não fale: ela também é minha, essa dor também sinto, dessa frustração eu participo, desse momento eu estou compactuando com você. Então, nova perspectiva é saber que há um Deus que se interessa por nós, pela nossa história, pela nossa igreja. Mas é um Deus que quer mudança, E mudar não é fácil. Fazer reformas não é fácil. E quando você quebra, fica tudo feio. Depois você começa a arrumar, a pessoa fala: mas acho que antes estava melhor. Depois você termina, você fala: poxa vida, está muito melhor. Então, perspectiva de vida tem a ver com a gente fazer faxina em nossas vidas, a gente tirar entulhos, coisas que não ajudam mais a gente, pensamentos que não ajudam mais o nosso coração, atitudes que não contribuem mais para o bem-estar da família, sentimentos que não nos levam para cima, comportamentos que só nos levam para baixo. Também não é fácil, não é fácil fazer essas reformas. Quando a gente muda, quando a gente altera, igual estamos alterando alguns espaços da igreja, quem viveu aqui há longo tempo fala: mas estão arrancando um pedaço de nós. Mudança é Deus arrancando um pedaço de nós. Mudança é Deus mudando o visual, mudando o cenário, para que Deus fale: olha, eu estou arrancando isso de você, porque isso não permite você olhar para frente. Eu estou arrancando isso, eu estou tirando, estou colocando um novo visual para você poder enxergar uma nova realidade. Porque se a gente não muda, a gente concentra só nisso. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar um pouquinho do ministério de João Batista, e João Batista trabalha com essa palavrinha arrependimento, reforma, arranque, quebra tudo, reconstrua, não se apegue, sonhe alto, vá em direção a Deus, não se conforme com o que você viveu até aqui, Deus tem mais. É isso que nós vamos falar essa manhã. Então, Lucas capítulo 3, Evangelho de Lucas capítulo 3, a partir do verso 1, nós vamos ler assim: no 10º ano, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Ituéria e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilênes, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorria toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas com ele. Todo o vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas.
As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. E João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira vindoura que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comece a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer filhos para Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer? Perguntava as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes for estipulado. Então alguns soldados lhes perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique a extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Até aqui. Então esse é o nosso texto. O exercício do ministério profético de João Batista, que é o cumprimento da profecia de Isaías 40, onde ele começa seu ministério preparando o caminho para o Senhor Jesus, que logo começaria também seu ministério. As palavras de João Batista não são simples e não são fáceis. Raças de víboras. Vocês acham que vocês são espertos para fugir da ira vindoura? Não comecem a dizer a vocês mesmos que nós somos filhos de Abraão. Porque Deus pode fazer essas pedras se transformarem em filhos para Abraão. Porque Ele tem poder. João vem com a mensagem revelando, Mateus vai falar que o reino dos céus estava próximo, e por ele estar próximo era necessário que houvesse arrependimento, que as pessoas se arrependessem, para que as pessoas confessassem os seus pecados. Lá no verso 3, ele começa a dizer: ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo para o arrependimento, ou seja, se arrependam. Se arrepender do quê? Dos pecados e dos seus derivados. O pecado tem muitos derivados, tem muitas coisas que acontecem a partir do pecado. Então, se arrepender. É lógico que estamos vivendo um tempo que as pessoas já não acreditam mais que pecam. As pessoas falam: mas o que é pecado? As pessoas não entendem mais o que é pecado. Pecado, de uma maneira muito simples, é aquilo que faz você chorar. Alguém te fez você chorar? Isso é pecado. Você já fez alguém chorar? Isso é pecado. Alguém magoou você? Isso é pecado. Você já magoou alguém? Isso é pecado. Você já quis pegar uma coisa que não era tua, que era do outro? Isso é pecado. Você já quis ser melhor que alguém? Isso é pecado. Então, nas palavras de João Batista, é preciso que haja arrependimento, que haja consciência de estar em falta, e que há um juízo. O verso 9, ele vai dizer lá no verso 9, vai dizer o seguinte: o machado já está posto à raiz das árvores. E aqui é uma figura para dizer: há um juízo esperando as pessoas. O machado já está posto, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, consciência de que estamos em falta e sob o juízo. Então, arrependimento é alguém que fala: sou insuficiente, a minha bondade não é suficiente, o que eu faço não é suficiente, porque muitas vezes eu faço bem para justificar o mal. Muitas vezes eu ajo bem com segundas intenções. Então João fala: se arrependam, porque há um juízo vindo sobre vocês. É como se o machado já estivesse começando a cortar a árvore. E qual é o motivo? Imagina o lenhador cortando a árvore e você chegar e perguntar: por que é que o Senhor está começando a cortar essa árvore? É porque essa árvore não dá fruto bom. E fruto bom aqui no Evangelho: boas atitudes, coração reto, amar as pessoas, cuidar das pessoas. Então, nova perspectiva de vida, que é o nosso tema, começa com arrependimento. Muitas vezes não temos uma nova perspectiva de vida porque não queremos nos arrepender. Não queremos reconhecer que falhamos, que erramos.
que temos equívocos, que erramos com as pessoas, e por isso não queremos arrependimento, e sem arrependimento não há perspectiva de vida conforme o reino dos céus. Porque quando eu falo em perspectiva de vida, tem muita gente com planos, projetos, mas tudo planos e projetos circunstanciais, que não envolvem o reino de Deus. São projetos circunstanciais que vão falir. Projetos circunstanciais que não suportarão a sepultura, que não vão além da sepultura. Projetos que não sustentam a vida além da morte, além da realidade. Porque o machado está posto e todos nós seremos julgados. Então João fala, se arrependam. Mas para que haja arrependimento é necessário que haja consciência que você está sob o juízo, que você não é suficiente. E essa palavra, se arrependam, é ofensiva para quem acha que sabe todas as coisas, que vive certo, dono de si mesmo, que faz o que dá na cabeça, que sabe como viver a vida, que não reconhece que é orgulhoso, que não reconhece que é dono da razão. Então esse arrependimento é uma afronta para aqueles que vivem dessa maneira. Então se arrependa. Por que se arrependa? Porque você está indo em direção a um Deus que vai julgar. Você consegue se impor sobre as pessoas, mas esse Deus vai te julgar. Você está sob o juízo. Mas se arrependam também porque nós temos necessidade de misericórdia e perdão. Então quem se arrepende está falando, Deus, eu preciso de misericórdia e perdão. Eu preciso porque eu não estou conseguindo fugir dessas coisas, eu não estou conseguindo dar bom fruto. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero isso eu pratico. Romanos capítulo 7 vai falar isso. Já tentei melhorar, já tentei amar, mas não consigo. Então arrependimento gera em nós também a necessidade de misericórdia e perdão. Deus tem misericórdia de mim. E se você lembrar que o Evangelho de Lucas, nós vamos trabalhar isso mais para frente, aqui você tem um publicano que vai orar no templo e você tem um fariseu que vão orar no templo. E o publicano fala, Deus, sê propício a mim pecador, porque eu sou o menor de todos os homens, eu sou indigno. E você tem do lado um fariseu que fala, Deus, obrigado, porque eu não sou como esse pecador, não sou como os outros homens. Então, misericórdia para quem tem necessidade de misericórdia e perdão. Então, arrependimento que nos leva a entender, Deus, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, porque eu estou sendo insuficiente. Porque há um machado que está posto para cortar as árvores que não der fruto. Que fruto? Ele fala que fruto de bondade. E é lógico que você sabe a diferença de uma maçã saborosa de uma maçã que não está boa. Você sabe disso. Quando você pega uma fruta e você tem a expectativa de que ela esteja saborosa e ela não está, você faz o quê? Você a descarta. Você fala que frustração. Muitas vezes as pessoas procuram em nós palavras boas, palavras afetivas. Procuram em nós um abraço, um acolhimento, mas encontram em nós uma maçã estragada. Frutos amargos. Pessoas que geram amargura. Frutos aqui significa quais atitudes nós temos tomado diante da família. Você é aquele que gera alegria, felicidade na família, ou você é a causa da tristeza? Você é aquele que quando chega promove a paz, ou você chega promove discussões, um ambiente pesado? Então, frutos aqui tem a ver o que é que nós estamos oferecendo para as pessoas, o que as pessoas estão recebendo de nós. É isso que João está falando. Então, se arrependam das suas atitudes e tenham novas atitudes, porque Deus está vendo. E vocês não terão uma nova perspectiva de vida se vocês não se arrependerem. Não terão. Vocês não terão nova vida se vocês não se arrependerem. Então é que o Evangelho começa a complicar, porque o Evangelho, ele exige arrependimento. O Evangelho confronta. Você está errado, você está equivocado. E você está sob o juízo. Então eu preciso de misericórdia. Então novas perspectivas de vida, conforme Deus quer que nós vivamos, começa com arrependimento. Não só pelo que eu fiz, mas por aquilo que eu sou.
Eu sei que isso é confuso para nós que vivemos num mundo que fala, você tem que se assumir, você tem que ser o que você é. Mas tem alguns psicólogos que falam, se você for o que você quer ser, coitado da tua família. Então você não pode ser. Você tem que ser aquilo que contribui para o bem do próximo. Então arrependimento começa em assumir que eu preciso ser bênção para outro. Que eu preciso abençoar o outro. Que eu preciso mudar realmente. Que eu preciso tenho necessidade de misericórdia e perdão. E sem usar pressupostos religiosos. Lá no verso 8, o que eles falam no verso 8? Deem fruto que mostrem o arrependimento e não comece a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. Ah, mas eu estou tanto tempo na igreja, eu sou batista, sou isso, sou aquilo. Ele fala, você não entendeu. Entendeu? Não existe pressuposto e justificativas religiosas. A minha família sempre foi dessa religião. Você não entendeu. Porque o João não está falando de religião. Não está falando de genealogia, como eles falam, nós somos descendência de Abraão. Ele fala, arrependimento. Porque Deus não precisa, de pessoas que falem, olha Deus, eu sou dessa tradição tal. Ele quer pessoas que se arrependam. Porque Deus pode fazer que das pedras surja um descendente de Abraão. Então precisa haver arrependimento. Sem justificativa. Se arrependa. Confesse o seu pecado. Tenho errado. Tenho falhado. Preciso melhorar. Não sou tão bom quanto eu pensava. Então muitas pessoas estão sem perspectiva de vida porque não querem se arrepender. Não querem fazer mudança. Não querem mudar o visual, quebrar a parede, fazer reforma, porque dá trabalho. Não querem. Não querem mexer na vida. Não querem. Então, nova perspectiva de vida começa com o arrependimento. Arrependei-vos, conforme vai falar no Evangelho de Mateus, porque é chegado a vós o reino do céu. Chegou a vocês algo melhor e maior. Como é que eu acesso isso? Pelo arrependimento. Como é que eu acesso isso? Se prostrando perante Deus. Quem não se arrepende, corre o risco de ficar muitos anos vivendo um credo religioso, quer cristão ou não, sem experimentar a graça, a bondade e a vida que Deus oferece. E com frutos ruins. De novo, queridos, eu tenho insistido nessa frase. Aqui não vale essa palavra, Deus conhece o coração. Aqui Deus conhece o coração e por isso eu mudei de atitude. Porque as minhas atitudes cooperam com o meu arrependimento, com o meu coração. E João fala, deem frutos que mostrem que vocês se arrependeram. Verso 8. Verso 8. Então, novas atitudes começam com arrependimento. Novas perspectivas de vida começam com arrependimento, que gera novas atitudes. Sem arrependimento, não haverá nova perspectiva de vida, Deus trabalhando em nós. Não haverá. Segundo momento, nova perspectiva de vida começam com arrependimento, demonstrado por novas atitudes. Então, nova perspectiva de vida começam com arrependimento, que é demonstrado com novas atitudes. Já citei para vocês o verso 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Então, dê fruto que demonstre que você se arrependeu. É quase igual aquela mãe aconselhando o filho. Mãe, eu não vou fazer mais isso. O que a mãe fala? Quero ver pela sua atitude. Quero ver que você mudou. Quero ver. Não só quero a atitude. Isso que o João está falando. É Deus falando para nós. Quero ver se você mudou com as suas atitudes. Então, deem frutos. E nós precisamos reconfigurar aqui alguns pensamentos em relação à nossa fé, porque é importante a gente saber, sim, que a salvação em Cristo é gratuita, é de graça. Mas essa salvação gera em nós frutos. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Efésios 2:10. Vai dizer que nós fomos salvos para que praticássemos boas obras, as quais Deus preparou desde a eternidade para que nós o cumpríssemos agora. Então, deem frutos que demonstram arrependimento, atitudes novas.
Frutos que evidenciam mudança. E aqui a frase, o que importa é o coração, não é suficiente, é a mudança. É a mudança, tem que demonstrar. E como é difícil essa mudança, como é difícil mudar isso. E aqui tem alguns caminhos. Como é que eu sei que eu me arrependi? Quando eu começo a demonstrar novas atitudes. Mas quais atitudes? Primeiro, assumindo responsabilidades. O verso 10. Vejam lá o verso 10. Olha o que a multidão pergunta. O que devemos fazer então? A multidão. Verso 12. Os publicanos vieram e fizeram a mesma pergunta. Mestre, o que devemos fazer? Verso 14. Os soldados também vão lá e perguntam, e nós, o que devemos fazer? Então, arrependimento começa com responsabilidade, né? Com atitudes que demonstram responsabilidade. O que devemos fazer? O que preciso fazer? Se arrependeu? Me arrependi. O que eu tenho que fazer agora? Queremos mudança sem esforços, sem compromisso. Queremos melhorar sem mudar a rotina, a agenda, os hábitos. O que você vai fazer? Isso é uma conversa que as mães, os pais sempre têm com os filhos, né? Você tem que assumir responsabilidade. Você se arrependeu? Então mostre que você se arrependeu. Então as pessoas querem arrependimento, mas sem assumir responsabilidade. Não há pergunta, o que nós precisamos fazer? O que eu tenho que fazer? Minha esposa, eu errei com você, o que eu tenho que fazer? Mãe, eu errei com você, o que eu tenho que fazer? Nós paramos no me perdoe, eu errei, mas ainda não pergunta, e agora? O que eu faço? Como é que eu vivo? Como é que eu realizo as coisas? E a mesma pergunta lá do jovem rico, lembra? Bom mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? O que eu faço? Jesus fala, tá bom, vai lá e vende tudo que tem. Ele não faz. Porque nós não queremos, nós não temos compromisso com a mudança, não queremos nada que gere esforço, que gere compromisso. A multidão lá em Atos 3, depois que o apóstolo Pedro prega, eles falam, o que faremos? Então pessoas que estão verdadeiramente arrependidas, constantemente estão perguntando para Deus, o que faremos? O que eu faço? Pessoas que assumem responsabilidades. O que eu preciso fazer agora? Tem muita gente que precisa melhorar o casamento, mas não pergunta, o que eu faço? O que eu faço para melhorar o casamento? Você faz isso, isso, isso. Ah, mas isso não dá. Então você vai ficar o resto da vida com o casamento, com a relação com os filhos, relação com o empregado, o chefe, com as pessoas do mesmo jeito. Porque a gente não está interessado no que fazer. Então o fruto é isso. Equivoquei, estou errado, me arrependi. E agora o que eu faço? Não pegue o mesmo caminho. Pegue outros caminhos, assuma a responsabilidade, mude a sua agenda, mude o horário, mude os hábitos. O que eu faço? Não grite mais. O que eu faço? Chega no horário. O que eu faço? Pare de ser grosso. O que eu faço? Pare de ser desrespeitoso. O que eu faço? Tenha compromisso. O que eu faço? Honre a sua palavra. O que eu faço? Pare de dar desculpa. Isso que João está falando para eles, é isso. E eles querem, falam, João, então nós queremos. O que eu posso fazer? Ah, mas é muito difícil, né? Vai mexer com... Se eu mexer comigo, eu vou mexer com o outro. Vamos ficar tudo quieto? Vamos deixar como está? Então queremos mudança sem esforço, sem compromisso. Se você quer resultado diferente, como diz alguns, você vai ter que fazer o quê? Coisa diferente. Quer emagrecer, o que eu faço? Quer melhorar a saúde, o que eu faço? Quero crescer profissionalmente, o que eu faço? Então é preciso entender que novas perspectivas de vida começam com arrependimento, demonstrado por novas atitudes que começam com essa pergunta, o que eu faço? O que eu faço para melhorar a nossa relação? E estar disposto a ouvir a resposta do outro. Está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. O que eu faço? Isso demonstra que estamos verdadeiramente arrependidos e queremos que o outro seja feliz ao nosso lado, que as pessoas desfrutem também da nossa fé, nosso dia a dia.
Então, viver a fé cristã passa por essa perspectiva: Deus, eu vou ser responsável, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Você tem que amar o outro, tem que amar o próximo como a si mesmo. O que eu tenho que fazer? Você tem que perdoar. O que eu tenho que fazer? Assumir compromissos com a palavra. Então, nova perspectiva de vida acontece para aqueles que estão interessados em assumir a responsabilidade do que eu faço. Último momento. Novas perspectivas de vida começam com arrependimento, que é demonstrado por novas atitudes, mas também começam com a nossa forma de lidarmos com aquilo que temos. Lá no verso 11, a multidão pergunta no 10 lá: o que faremos então? Perguntou a multidão. Verso 11, João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Então, nova perspectiva de vida, que começa no arrependimento, demonstrada por novas atitudes, tem a ver com a nossa forma de lidar com aquilo que temos. E tem a ver com nós sermos generosos. E João fala: então você que perguntou o que tem que fazer, se você tiver 2 túnicas, dê para quem não tem nenhuma. Você já tem uma, só precisa de uma, dê a outra. Para quem não tem nenhuma. E você que tem alimento, a mesma coisa. Então, aqui lidar com o que temos é saber que precisamos ser generosos. E que precisamos repartir e não ignorar as necessidades dos outros. Então, olha o que João está falando para a multidão. Como é que eu demonstro que eu me arrependi, João? Você pega a sua túnica lá, que está guardada, que você não usa, e dá para quem não tem. E você pega o alimento lá que está sobrando e dá para quem não tem. E a gente acha que viver a fé cristã é viver isolado, é acumular para nós. Infelizmente, a generosidade não é a marca da fé cristã. Em muitas das nossas vidas, não é a marca. E a fé cristã, o cristão deveria ser conhecido como aqueles que são generosos, participativos, aqueles que entendem que o outro precisa e naquilo que eles podem fazer, eles fazem. Então o que eu faço? Reparta. Tenha consciência do que você tem, não é só para você, é para o outro. Tenha consciência que aquilo que Deus te dá não é só para você, é para o outro também. E a gente sempre tem algo para oferecer para as pessoas. Sempre tem alguém que tem menos que nós. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus nos deu algumas coisas que o mundo não dá. A paz que eu vos dou, né, que o mundo não pode dar. Então nós precisamos levar a paz para as pessoas, o amor. Levar Jesus para as pessoas, repartir Jesus, repartir a nossa fé. Porque aqui não é só coisas físicas, mas é também espirituais. E aqui está o exemplo lá de Pedro e João. Nós não temos ouro e prata, mas aquilo que temos nós te damos. Levanta em nome de Jesus. Repartir a fé, ajudar as pessoas a recomeçarem. Então, nova perspectiva de vida começa com arrependimento, demonstrado por novas atitudes, e que leva a nós a lidarmos diferente com aquilo que temos. O que eu tenho não é meu, é para abençoar pessoas. Mesmo que seja pouco, eu vou abençoar pessoas. Vou abençoar pessoas. Mas também começam com a nova forma de nós lidarmos com os nossos acordos. O verso 13. E eles respondeu, aqui são os publicanos, não cobre nada além do que eles foi estipulado. Então os publicanos, que eram os cobradores de impostos, falam, e nós, o que é que nós faremos? Ele falou, olha, cobre aquilo que está acordado, cumpre o acordo, faz aquilo que é certo, faz o que é correto, não queira tirar vantagem de ninguém, não queira se dar melhor que o outro, não queira vender algo que vale menos por mais e achar que isso foi bonito, que não foi. Não queira se dar bem sobre o outro. O outro vai trabalhar para você, você vai lá e diminui o salário do outro, em vez de dar mais. A pessoa vai montar algo para você e cobra 100, você fala, olha, eu vou te pagar 50.
Eu vou ter que pagar 200. Por quê? Porque Deus tem me dado mais. Eu quero te abençoar. Então começa nessa nova forma de lidarmos com aquilo que temos, cobrar o que é justo, viver com justiça. Viver com justiça. Precisamos então entender que o arrependimento nos leva a ter novas atitudes, que passa com a forma de lidar com aquilo que nós temos, dividimos o que temos, mas também vivemos com justiça. A gente faz o que é justo. E deveria ser normal para nós como cristão, em nossos negócios, fazer o que é justo. Fazer o que é justo. Viver com justiça. E o último momento ali, verso 14. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele vai responder no 15, no 14 mesmo. E ele respondeu, não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. E a lição aqui começa com a gente sabendo lidar com o poder. E não abusamos do poder. E não abusamos do poder. Aprender a lidar com o poder. Usar para proveito próprio. Alguns vão usar o poder para proveito próprio. E queridos, todos nós temos poder. Pais, como é que você está usando o poder em relação aos filhos? Como é que está sendo o uso do poder em relação ao outro? Então, nova perspectiva de vida começa em arrepender, que leva a novas atitudes, que nos leva a lidarmos melhor com aquilo que temos, com aquilo que diz respeito à justiça, mas também com a forma que nós lidamos com o poder. Ele vai dizer aqui assim, não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Então muita gente, em nome do poder, ele acusa o outro para livrar a sua cara, então ele acusa o outro. Quem é que fez errado? O outro. Ele acusa falsamente, abusa do poder. Alguns vão dizer, quer conhecer a pessoa, dê a ele poder. João está falando, arrependimento leva a gente a saber lidar com o poder, porque a gente sabe que o poder não é nosso. Nosso país tem sofrido historicamente por causa da corrupção, da injustiça social, que não visa partido, queridos. A corrupção faz parte de todos os partidos no país. Não tem um partido que honre a Deus da forma que Deus deve ser honrado. Não tem candidato, se verdadeiramente não temer ao Senhor, que não se deixa corromper. E a igreja brigando por causa desses homens, que não são dignos do nosso Senhor. Então aprenda a lidar com o poder. Não acuse falsamente. Se contente com aquilo que você tem. Muitas pessoas não contentes com aquilo que tem, entram para a corrupção. Praticam corrupção passiva ou ativa. E a corrupção acontece em todos os âmbitos, queridos, não só na política. Não só na política. Todas as vezes que duas pessoas se juntam para prejudicar alguém, ali está a corrupção. Todas as vezes que a igreja se reuniu e fez uma reunião para prejudicar alguém, ali está a corrupção. Todas as vezes que alguém foi humilhado, ali está o abuso do poder. Por isso que na igreja a gente vive o poder como servos, não como coronéis e reis, como servos. Por isso que pais precisam orar a Deus, como que eu vou corrigir meu filho, da maneira que eu não abuse do poder. Marido, se relacionar com a sua esposa, Deus, como é que eu vou cuidar da minha esposa, da maneira que não abuse do poder. Um poder que gera violência. E mesma coisa a esposa. E pessoas que dizem que se arrependeram, mas que negam arrependimento pelas suas ações, pela forma que trata o outro, que abusam da palavra. Quem manda aqui sou eu. Que não entende que o maior governo é o amor. Se algum dia precisar gritar na sua casa, quem manda é você, é porque você não manda. Você tem que mudar seus hábitos. Fala, Deus, coloque autoridade em minha vida. Quando um pastor tiver que gritar na igreja, quem manda aqui sou eu, ele não entendeu o chamado. Não entendeu o chamado.
Uma igreja que fica se colocando, quem manda aqui é nós, não entendeu o chamado. Não entendeu. Não abuse do poder, não use para proveito próprio. Tem que ser em benefício de todos. Esses são os frutos aqui que João vai listar, que demonstram arrependimento, generosidade, viver com justiça e viver com humildade. Generosidade, viver com justiça e viver com humildade. Será que de fato estamos vivendo como pessoas que se arrependeram? Que demonstram Jesus pelas atitudes e ações? Ou será que é por isso que nós estamos sem perspectiva de vida, frustrados, sem ter projetos, sem saber o que vai acontecer? Será que hoje não é dia de você falar, Deus me perdoe, tenho todas essas lacunas da vida aqui, mas eu quero recomeçar, eu quero reconstruir minha história, reconstruir minha vida, minha relação com o filho, com a filha, com a esposa, com meus pais, com a família, com as pessoas, porque eu quero dar frutos. E quem mais é beneficiado com o fruto não é a árvore, é as pessoas que se alimentam da árvore. Quem mais deve ser beneficiado com o arrependimento não é você, é quem está à sua volta. É quem está à nossa volta. E aqui também eu entendo que arrependimento tem a ver com a nossa profissão. Quem conhece Jesus não trabalha do mesmo jeito. Não trabalha com o mesmo objetivo de antes, só para ganhar dinheiro. Que é importante, necessário no mundo que a gente vive, trabalhar tem que ser sinônimo de ganhar dinheiro, mas não ganhar só para mim, para abençoar o outro. Eu não estou aqui trabalhando, eu estou aqui cumprindo uma missão de alguém que se arrependeu. Por que que você trabalha desse jeito? Porque eu não estou só trabalhando aqui para o Senhor, eu estou aqui cumprindo uma missão. Por que que você me atende desse jeito? Porque eu não estou aqui trabalhando como atendente, eu estou aqui cumprindo uma missão. Não estou cumprindo função, eu estou vivendo a vida de alguém que se arrependeu. De alguém que está demonstrando que tem frutos e que vive diferente. Só que hoje na dia de você falar, Deus, eu preciso de arrependimento, de restauração, porque eu não estou cuidando bem da minha vida e as pessoas não estão sendo felizes ao meu lado. Eu quero recomeçar. Quero recomeçar. E se você perceber todas as coisas que são interrompidas em nossas relações sociais ou família, é porque não deu certo. Casamentos não terminam porque os dois eram muito, estou muito feliz, eu vou terminar porque essa felicidade está me matando. Eu vou romper a minha amizade com você porque a tua amizade me faz tão bem que essa amizade está me matando de tanta bondade. A gente interrompe porque está fazendo mal, porque os frutos não são bons. É isso que João está falando, se arrependam. E não tenha medo só do juízo que está vindo. Porque você deveria perceber que a tua vida está prejudicando muita gente. Tem muita gente sofrendo. Porque você não se arrepende. Tem muita gente chorando. E talvez até orando por você. Porque você não se arrepende. Deus está chamando você a viver uma nova história. A partir dessa perspectiva do arrependimento. É você quebrar paredes, quebrar orgulho, né? Quebrar orgulho, passar por cima do orgulho, falar errei, pequei, falhei, não cumpri com nossos acordos, fui injusto, mas eu quero recomeçar. Está disposto? Passar sobre o orgulho para recomeçar? Entrar no processo de Deus? Aqui as pessoas vão pensar de mim, eu tenho uma posição. Toda posição que a gente tenta manter sem Deus, ela nos será tirada, porque nunca foi nossa. Quem mantém a gente é Deus. É Deus.
É Deus. Deus chama você essa manhã ao arrependimento. Esse momento que você está vivendo é para você se arrepender e experimentar algo novo dele, que vem com arrependimento. Você não pode sair daqui sem tomar algumas decisões, de se comprometer com Cristo, de viver em humildade, de falar: eu errei, me perdoe, mas eu quero um novo momento. Deixa eu mostrar que eu mudei. E você vai ter que orar: Deus, eu fiz uma promessa que eu sei que eu não consigo cumprir, mas o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar. E pedir que Deus mude o teu coração, a tua história. Isso é fé cristã, queridos. Isso é viver igreja. Isso é ser crente. O que passa disso é religiosidade. É o que João Batista está falando. Essa justificativa de vocês não serve. Deus tem mais para nós. Eu quero orar com você. Mesmo assentado aí, aonde você estiver, eu quero orar com você. Pedir que a graça de Deus toque o seu coração ao ponto de você chegar: Deus, o que eu faço? E me ajude a fazer o que eu tenho que fazer. O que eu faço? E que você não se contente com a vida que você está vivendo. Não se contente com o casamento que você tem, com a tua relação com o filho, com a filha, com a tua relação com os amigos, com a tua relação no trabalho. Não se contente. Mas Deus, o outro não queira você, porque Deus tem poder para mudar nossas histórias e trazer novas realidades. Decida você mudar. Lembre-se que quem mais se beneficia da nossa mudança é o outro. Quando o outro começa a se alimentar de alguém que se arrependeu, quando o outro começa a se alimentar do amor que está em nós, esse alimento ajuda o outro a mudar. Quando a gente começa a mudar, a gente começa a alimentar a mudança do outro. Quando a gente piora, a gente começa a ajudar o outro a ser pior. Porque ele vai se alimentar do que é ruim em nós, então ele vai piorar. Agora, quando eu me torno uma fonte de água boa em casa, um fruto bom, em casa as coisas começam a mudar, porque as pessoas começam a alimentar do amor, da presença de Deus na minha vida, e elas começam a mudar porque Deus está em mim. Elas começam a ter esperança. E talvez você tenha olhado: Deus, muda a minha família. Deus fala: não vou mudar a tua família, eu vou mudar você. E através de você eu mudo a tua casa. Tem que ser você. Não é o outro. Então tomar a decisão de orar por você, não só pelo outro, orar por você. Falar: Deus, eu preciso de mudança. Não o outro. E que através de mim o outro se alimente de arrependimento.